Vamos continuar falando sobre as eleições de 2022 aqui. Nesta semana, jornalista Beto Almeida, bem pertinho aqui dos estúdios do Jornal Alerta Geral, na Assembleia Legislativa, o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, que perdeu as prévias para indicação do candidato do partido ao Palácio do Planalto, perdeu para o atual ou para o ex-governador de São Paulo, João Dória. Dória acabou sendo indicado pré-candidato do PSDB à presidência da República, mas sem apoio dentro e fora do PSDB, João Dória enfrenta o esvaziamento. E paralelo a esse movimento dentro do partido, o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é considerado um homem de perfil de diálogo, de moderação, acabou ganhando da simpatia de alguns setores, como por exemplo do senador Tasso Gereissati, e vem sendo estimulado a continuar na briga para se viabilizar candidato do PSDB e da chamada terceira via à presidência da República. E Eduardo Leite, numa articulação do senador Tasso Gereissati, estará em Fortaleza na próxima quarta-feira para dar uma palestra, falar para os militantes do PSDB e também para lideranças empresariais. Ainda há caminho aberto para o Eduardo Leite se tornar, Beto Almeida, pré-candidato e, como consequência, candidato do PSDB, da chamada terceira via, à sucessão presidencial? A ala tucana, Luzenor, que está aí defendendo o nome do Eduardo Leite, apesar dele ter sido derrotado nas prévias internas do partido, ainda acredita que sim. Tanto é que faz parte exatamente dessa estratégia de essas viagens que ele está iniciando esta semana. Na realidade, é uma agenda paralela que ele faz ao ex-governador de São Paulo, João Dória, que já começou na semana passada várias viagens aqui por estados da região Nordeste, por cidades da região Nordeste. Então o Eduardo Leite está começando essa estratégia dele, que o objetivo é o quê? É aumentar o seu nível de conhecimento entre os eleitores. Porque o Eduardo Leite é um governador lá do extremo sul do país. Poucos têm conhecimento, poucos sabem quem é, o que ele fez, o que foi a gestão dele, por onde ele começou, e essa é a estratégia. Aumentar a presença dele nos estados e aumentar, logicamente, essa disponibilidade dele, inclusive nas redes sociais, com entrevistas a veículos de imprensa. Então, ele está começando aqui, esta semana, na região Nordeste. Não é só o Ceará, outras cidades vão entrar nessa agenda, mas o Ceará ganha destaque porque faz parte exatamente dessa estratégia montada com o senador Tasso Gereissati. Ele vai vir, vai falar do exemplo de gestão que ele tocou no governo gaúcho, vai tratar de pontos específicos, vai se reunir com lideranças, enfim, vai ter um momento para se mostrar e se colocar como opção, até porque ele está trabalhando com um calendário, Zenor, que é o seguinte: 18 de maio. A gente já falou disso aqui, você deve estar lembrado. Foi essa data que o União Brasil, o MDB, o PSDB e o Cidadania fixaram para anunciar um nome em conjunto que vai disputar a presidência da República. Esse nome quem vai ser? Não se sabe. Pode ser qualquer um dos que estão sendo colocados aí. Pode ser a Simone Tebet? Pode. Pode ser, em tese, o João Dória? Pode. Mas Eduardo Leite acredita que ele poderá ser este nome. Então, por isso que ele está intensificando a presença nos estados nesta campanha que eu chamo de pré-campanha paralela, de uma atividade paralela ao João Dória, que está enfrentando aí cada vez mais isolamento, porque ele, num movimento irritado, Luzenor, afastou o próprio presidente nacional do partido, PSDB, o Bruno Araújo, da coordenação da sua campanha. Quando ele ganhou as prévias, imediatamente ele já indicou o Bruno Araújo, que é pernambucano, que inclusive participou do governo dele lá em São Paulo, e chamou o Bruno para dizer: olha, você vai ser o meu coordenador de campanha. Qual era o objetivo dele? Era tentar pacificar o PSDB. Ele sabia que o PSDB estava, como está até hoje, dividido. Quando trouxe o presidente do partido, ele imaginou então que iria ter essa possibilidade de pacificação. Não conseguiu, Luzenor. Frustrada essa estratégia, frustrada essa movimentação do ex-governador de São Paulo, João Dória, que oficialmente é o pré-candidato do PSDB à presidência da República. E para você, ouvinte internauta, quando a gente fala em terceira via, é justamente esse bloco de partidos que se movimenta para tentar encontrar um caminho nem à direita nem à esquerda. E as pesquisas de opinião pública mostram que há um segmento expressivo de eleitores, na faixa de 30% dos eleitores, que rejeitam a pré-candidatura ou a candidatura à volta ao poder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou a permanência do presidente Jair Bolsonaro por mais 4 anos. É entre os dois que se denominou de terceira via esse segmento, tanto dos eleitores quanto dos partidos que querem encontrar uma alternativa aos dois lados que hoje polarizam a corrida pela presidência
presidência da República. E nesse quadro, nós temos como pré-candidatos neste momento João Dória, do PSDB, que, como disse o Beto Almeida, está isolado dentro do partido, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. A essa altura, embora continue falando na condição de pré-candidato, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, já não encontra mais tanto respaldo dentro do União Brasil, sigla a qual ele está afiliado, para disputar a presidência da República. Até porque tem o Bivar, né, Luciano, que é do União Brasil e já disse que ele é que é o candidato pelo partido. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre as eleições de 2022 aqui no Bate-Papo Político. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Foram anos difíceis. E a prefeitura teve que cuidar de muita coisa ao mesmo tempo. E pode reparar, mesmo com tantos desafios, foram muitas conquistas. Novas escolas e creches, novas casas populares. Programas de crédito para gerar emprego e obras para melhorar a nossa cidade. Ainda tem muito para fazer, mas não paramos de caminhar e agora é hora de avançar. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Quer receber a visita gratuita de um agente do Sebrae na sua empresa? Nós vamos até você. Defina os principais pontos de melhoria para o seu negócio em finanças, marketing ou planejamento a partir de uma análise objetiva dos nossos agentes. Tem acesso a um atendimento personalizado e a soluções exclusivas liberadas pelo agente durante a visita. Acesse www.ce.sebrae.com.br. Ligue 0800 570 0800 e inscreva-se já. Vagas limitadas. Vem ser Senac, aprender e conquistar aqui é o seu lugar. Vem ser Senac, tô contando as horas pra te encontrar. Vem que no Senac tem qualificação profissional para você conquistar um emprego, crescer na carreira ou abrir o seu próprio negócio. Vem que no Senac tem cursos em diversas áreas do conhecimento com aulas presenciais ou flexíveis. E não para por aí. Vem que no Senac tem idiomas, cursos técnicos e graduação na Faculdade Senac. Tem também livraria, biblioteca e ainda o banco de oportunidades te encaminhando para o mercado de trabalho. E você que é empresário, vem que no Senac tem consultoria e cursos in company com soluções customizadas para o seu negócio. Tá esperando o quê? Vem para a maior escola de educação profissional do Brasil. Acesse vencersenacce.com.br. Vem ser Senac, vem ser Senac. Alerta Geral. 7h33. Eu volto aqui com o jornalista Beto Almeida e para finalizar essa agenda sobre as eleições de 2022, dizer também que com a maior bancada na Câmara, após a janela partidária, o PL quer eleger em 2022 entre 80 e 99 deputados federais. Acompanhe o relato do repórter Carlos Alberto, que destaca também o trabalho do prefeito de Eusébio Arcilon Gonçalves à frente do PL no Ceará para eleger pelo menos 4 deputados federais. A entrada do presidente Jair Bolsonaro mudou os rumos do PL e deu ânimo para os dirigentes nacionais da sigla sonharem alto com as eleições de 2022. O PL, que em 2018 elegeu 43 deputados federais, passou durante a janela partidária, entre os dias 3 de março e 1º de abril, a abrigar 78 parlamentares. E agora tem uma projeção de eleger, neste ano, entre 80 e 99 representantes à Câmara. O otimismo é alimentado pelos estrategistas políticos do Palácio do Planalto, que apostam na expressiva votação de dezenas de candidatos considerados puxadores de votos. O entusiasmo que nasce em Brasília contamina também os diretórios estaduais do PL. E no Ceará, o clima não é diferente. O presidente da Executiva Regional do PL e prefeito de Eusébio, Arcilon Gonçalves, faz e refaz as contas, para a cada dia ficar ainda mais convicto de que o partido elegerá 4 deputados federais. A lista de pré-candidatos do PL à Câmara Federal será conhecida oficialmente nesta semana com os nomes entregues à Justiça Eleitoral.
Os articuladores do presidente Bolsonaro apostam na ampliação da base parlamentar e querem, a partir de 2023, ter o PL como um dos principais sustentáculos do governo na Câmara Federal. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o Partido Liberal, após receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que se tornou, como disse o Carlos Alberto, o mais ilustre filiado da história da sigla, tem essa projeção de otimismo. Afinal, o PL saiu da janela partidária com mais de 70 deputados federais. E a estimativa, a projeção para eleger entre 80 e 99 deputados federais, ela tem por base a matemática, os números, mas se isso acontecer, significa dizer, Beto Almeida, que a partir de 2023, o PL, como maior partido, como maior bancada na Câmara dos Deputados, terá um fundo eleitoral perto de 1 bilhão e 300 milhões de reais ou 1 bilhão e 500 milhões de reais. Fundo eleitoral. Luziano de Oliveira, na realidade é o seguinte, o PL acabou sim se tornando o partido com um crescimento mais expressivo depois da janela partidária, segunda maior bancada na Câmara, e tem essa perspectiva, claro, de fazer um número ainda mais expressivo de parlamentares. E aí vem a questão do fundo eleitoral, que é o que todo mundo está de olho, Luziano. Na realidade é o seguinte, o que os candidatos querem é tocar um pouquinho dessa fatia para poder, logicamente, garantir um passe para a eleição ou reeleição, como no caso de muitos. A questão toda aí é que internamente tem muita gente também, por ser um partido hoje que está muito grande, muito inchado, tem muita também insatisfações. Então vai ter que driblar isso, porque atraiu gente, inclusive da esquerda. Teve gente da esquerda que foi pro PL, teve gente do PSDB que acabou indo pro PL. É o chamado guarda-chuva do poder. Todo mundo quer um pouquinho dessa sombra e aí vamos ver como é que fica. Porque esse desempenho, naturalmente, ele vai estar principalmente, Luziano, vinculado à medida que o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, vai tendo seu desempenho também na campanha avaliado. No Ceará, a perspectiva do PL é exatamente essa que foi dita. Essas são as melhores possíveis. Beto Almeida, o nosso ouvinte Agildo Siqueira, que está em Ubajara. Você sabe onde é que fica Ubajara, não sabe, Beto? Sei, Luziano, na Serra Grande. Na Serra da Ibiapaba, Beto Almeida. Serra Grande é mais em cima. Tianguá, Serra da Ibiapaba, Luziano, tudo ali. Ó, Gildo, eu já quero brigar aqui com o Beto Almeida. Por sinal, Beto, estive em Ubajara neste que feriadão, beleza, hein? Dia Santo. Fui ao bondinho de Ubajara. Andou Beto, com o bondinho? Andei, tive coragem, andei, Beto Almeida, mesmo com as informações sobre o dissabor provocado pela Enel, que não está fornecendo a energia suficiente para movimentar o bondinho. Mas eu desci no bondinho, subi de bondinho, depois entrei na gruta, foi lá na com gruta. A minha família, e lá em Ubajara está o Agildo Siqueira fazendo a seguinte pergunta: por que todos os veículos de comunicação colocam Dória, Leite, Simone e outros como terceira via? Eles têm menos de 3% de intenções de votos. Expliquei aí, Beto, para o Agildo e para os nossos ouvintes, que a terceira via não é pelo desempenho nesse momento nas pesquisas, mas sim pela alternativa que pode representar esse nome aos dois principais candidatos à disputa da presidência da República. É exatamente isso, Zeno. E outra coisa, não é pelo desempenho em si, até porque a dificuldade é exatamente essa. Eles próprios reconhecem isso. É encontrar um nome que unifique todos os interesses dos demais partidos. Porque se você tiver uma pulverização de outros pré-candidatos, é óbvio que quem leva vantagem nisso é quem já está no poder, caso do presidente Bolsonaro, e quem tem um recall muito farto, como é o caso do ex-presidente Lula. Então, eles inclusive estão começando, dizendo, os outros candidatos, pré-candidatos, estão começando a rejeitar essa história de chamar-se de terceira via. Ele diz, olha, não é uma terceira via, a gente tem que ser a melhor via. Então, a perspectiva que é interessante, viu, Agildo, é observar o seguinte: tem hoje, como o Luziano já falou, pelo menos 30% do eleitorado, é uma fatia expressiva, que nem quer o Lula, nem quer Bolsonaro. Então, precisa surgir um nome que seja capaz de capitalizar os votos destas pessoas, desses eleitores. O problema é que não dá para continuar nessa quantidade grande de pré-candidatos, porque somando tudo, como você disse, todos ficam na faixa de 1, 2, 3%. E aí não rola.